Irmãos, estarei nesse momento compartilhando um sonho com vocês. Amém? Eu sonhei que eu me encontrava em uma casa. Era uma casa relativamente espaçosa, como se fosse uma casa de campo ou uma casa de praia. Ela tinha aquelas portas grandes, que geralmente com aqueles portões que são espaçosos, que são grandes, né? A porta principal, a porta de entrada. E em frente a essa porta tinha uma pequena varanda. E ao redor dava para notar que tinha um ambiente rural, né? Com verde, né? Com algum mato, como uma área rural. Essa casa, essa porta, né? De entrada que dava para essa varanda, a parte de dentro da casa tinha uma sala espaçosa. Eu não, no sonho não via outros cômodos, mas sabia que tinha outros cômodos, tinha quartos ali, né? E eu me encontrava de dentro da sala, não sei porquê, irmãos, no sonho as janelas dessa casa se encontravam já fechadas. O ambiente dentro da sala estava um pouco escuro devido a isso. Mas essa porta, como eu disse, era uma porta grande, né? E dava para essa pequena varanda e aquele quintal, que eu não sei se era quintal, eu sei que era o espaço do lado de fora, né? Que era meio rural, com verde, com mato. Enfim, e ela estava aberta, essa porta, e como era uma porta espaçosa, ampla, né? Como essas portas de casa de campo, casa de praia, né? Aquela porta grande. Como lá fora estava claro ainda, tinha sol, o dia estava claro, e eu poderia dizer que não era de manhã e nem ao meio-dia, né? Porque o sol não estava tão forte, mas tinha iluminação suficiente para supor, eu imagino que devia ser como umas 2 horas ou 3 horas da tarde, né? Umas 14 ou 15 horas da tarde, né? Eu suponho que era na parte da tarde, porque ainda tinha sol e estava claro. Mas não era aquele sol tão forte do meio-dia. E aquela claridade lá de fora entrava por aquela porta grande e iluminava a sala. E eu me lembro que tinha nessa casa, eu tinha consciência neste sonho que o meu esposo se encontrava nessa casa, dormindo num dos quartos, descansando, recolhido em um dos quartos. E eu me encontrava na sala. E na sala comigo, perto dessa porta, de frente para essa varanda, mas dentro da parte de dentro da casa, né? Bem perto da porta, estava um rapaz, um jovem senhor. Não sei se era amigo do meu esposo. No sonho não explicava quem era essa pessoa, mas estava ali. E o que eu sei é que, de repente, eu de dentro da casa, eu olhava através dessa porta, como eu disse, era uma porta larga, grande, né? Dava para ver tudo que estava acontecendo do lado de fora. Dava para ver essa varanda, dava para ver o quintal, o verde, né? O mato, né? E eu olhava para o céu e via aquele céu iluminado, aquele céu
claro, havia sol, estava um céu bonito até. E esse jovem senhor, esse jovem que estava também ali em pé na porta, olhando para o lado de fora, também estava vendo o que estava acontecendo do lado de fora. Eu estava um pouco mais do meio da sala para dentro, e ele já estava na porta da casa, né? Bem mesmo encostado na porta, olhando para o lado de fora. De repente, eu olhando para mesmo assim, eu no meio da sala, eu dava para ver tudo que acontecia lá fora e dava para ver o céu, porque a porta era ampla. De repente, irmãos, eu olhando para o céu, eu me recordo que, apesar do dia estar bem claro e ainda ter sol, e o céu estava limpo, né, tinha algumas nuvens, mas estava um céu limpo, de repente eu vi como que, eu não sei explicar muito bem, como se fosse duas bolas brilhantes como diamante. Elas eram tão brilhantes que nem a luz do sol, nem a luz do dia ofuscava aquele brilho. Aquele brilho era tanto que dava para ver com nitidez no céu. E eram como se fossem duas bolas, uma à direita, outra à esquerda. Tinha um espaço entre essas duas bolas e elas estavam como se fosse esses cometas que a gente de vez em quando vê no noticiário caindo, né, do céu, lá do alto do céu para baixo. Eles caíam para baixo e caíam como dois diamantes reluzentes, bem brilhantes. E de repente eles caíam e se uniam como se fosse formando um triângulo, até que eles se uniram num só, mas ainda não tinham caído totalmente. Eu sei que eles estavam caindo e eram brilhantes como diamantes, muito, muito claros, e deixavam aquele rastro, né? E eles se uniam para formar um só. E antes deles caírem no solo, eu vim para dentro da sala, que eu já estava no meio da sala, mas eu vim mais para dentro, próximo ao o que aparenta ser um corredor, já que era próximo de outros cômodos da casa, né? Provavelmente dos quartos. E eu me lembro que eu vim correndo para dentro porque eu imaginei muitas coisas na minha mente naquele momento. Eu imaginei que aquilo podia ser algo que ia acontecer na Terra, né? Que aquilo ia cair, ia causar uma explosão, né? Não se sabe o que iria acontecer, mas que ia ser algo muito forte, muito grande, né? Então, seja como for, eu vim correndo antes daquilo cair, né? E me ajoelhei. Foi tudo muito rápido, né? Eu estou falando assim detalhadamente, mas no sonho foi tudo muito rápido. Eu vim correndo e me ajoelhei e falava todo tempo, aleluia, aleluia, aleluia. Só que no sonho não explica o motivo e exatamente como veio a mim rapidamente o entendimento e o discernimento que aquilo que estava ocorrendo, aquilo que estava no céu brilhante, aquelas duas bolas brilhantes como diamante, que estavam caindo como se fossem cometas, não era algo do bem, não era algo bom, não era algo para nos beneficiar. Então foi uma coisa assim, sem explicação. No sonho não explicava e foi tudo muito rápido, né? Então eu chamei, gritei pelo meu esposo, o nome dele, mas ele estava num quarto e não estava vendo, não viu nada daquilo que eu vi. O rapaz que estava perto da porta, ele viu também, porque eu me lembro de ter apontado para o alto e ter falado, olha lá, aquilo ali que está acontecendo, olha lá. E esse rapaz que estava perto da porta, ele olhou e viu. Então, em seguida, eu vim para esse local, mais para dentro da casa, próximo ao escorredor, e comecei a falar aleluia. Não sei se foi antes disso,
porque foi tudo automático, tudo muito rápido, então eu não sei dizer bem se foi antes ou logo em seguida que eu chamei, gritei pelo meu esposo, para ele vir ver rápido o que estava acontecendo lá fora. Só que ele não sabia, porque ele não viu e não sabia o que estava acontecendo. Ele disse, depois eu vou, algo assim, não me recordo bem. Ele não deu assim aquele grande valor, aquela grande importância, não levou muito a sério. Então não tinha tempo de convencê-lo. Então foi quando, eu acredito que foi nesse momento que eu estava de joelho dando falando aleluia, né? Pronunciando aleluia, mas que tudo ao mesmo tempo acontecendo, e ao mesmo tempo eu tive o discernimento, o entendimento que aquilo não era bom, aquilo não era para o nosso bem. Então, antes que aquilo tocasse o chão, eu gritei para o rapaz que estava perto da porta, que também viu o que eu vi. Eu disse, fecha a porta agora. E ele não queria muito fechar, mas eu disse, fecha rápido. Então, nesse momento, ele resolveu me ouvir e fechou a porta. Então, foi como se fosse poucos segundos, instantes antes daquilo, né? Daqueles 2 cometas ou 2 corpos celestes, né? Não sei dizer o que era aquilo, só sei que eram 2 bolas, como bolas de fogo cintilantes, mas brilhantes como diamante, né? Antes daquilo tocarem no chão, acho que foi poucos instantes antes daquilo tocar no chão completamente, ele fechou a porta na hora certinha. Aí houve um silêncio total, né? Talvez eu esperasse naquele momento que quando aquilo tocasse ao chão, fosse haver uma grande explosão, né? Uma grande iluminação, um grande ruído, mas não houve nada, houve grande silêncio, não houve também nada fora do normal, não houve iluminação nem nada. E eu achei muito estranho, mas eu sabia que fosse o que fosse, aquilo que estava caindo dos céus, aquilo já tinha caído, já tinha tocado o solo. E que não era para abrir a porta, é para a porta manter-se fechada, porque aquilo que estava vindo não era bom. E o rapaz não queria, no momento que eu pedi para ele fechar a porta rapidamente, não queria fechar, mas ele acabou cedendo e fechou. E aí houve silêncio. Só que não sei o que houve com esse rapaz, que ele ficou curioso e resolveu abrir a porta. E quando ele estava já pegando na porta para abrir a porta, para ver o que estava do lado de fora, por curiosidade ou não, eu disse, não abra essa porta. Mas ele não me ouviu e por teimosia ou por curiosidade ele resolveu abrir a porta. Quando ele abriu a porta, eu me mantive no meu lugar, distante. E ele começou a olhar para baixo. E eu não pude ver o que estava ali, mas parece que tinha algo em frente à porta. E aquele algo parece que estava abaixo do nível da altura dele, porque ele olhava para baixo. E eu senti, eu não via, mas eu pude imaginar que era como se algo que caiu naquela bola de fogo eram seres como máquinas que se transformavam em robôs, em coisas assim, como aqueles Transformers que as crianças costumavam brincar, que era um robô que ele podia se moldar em qualquer coisa que eles quisessem, né? E é como se aquilo se tivesse transformado em algo, como se fosse um animal de estimação, né? Um cachorro, algo pequeno. Mas eu não via, porque eu não conseguia ver, porque eu estava bem distante da porta. Mas esse senhor, esse jovem senhor, estava ali, frente a frente com aquilo ali. Eu só sei que ele olhava e pegava não sei se era um pedaço de pau, um cabo de vassoura, uma barra, era uma coisa que estava ao lado da porta, ele pegava aquilo ali e começava a bater com força, como se atacando, se defendendo daquilo que ele via. Ele olhava para baixo. E eu podia imaginar que aquele ser
tinha se transformado em alguma coisa pequena, mas muito potente, né? E eu pude imaginar que aquele ser era um robô, era algo de metal. Aquele metal impenetrável, de alta tecnologia, que se transformou. Não sei por que me veio isso, né? Embora eu não podia ver nada, mas o rapaz via. E pelo jeito ele não gostou do que viu, porque ele pegou na mesma hora um pau, uma coisa que estava ali próxima da porta, que eu não sei bem o que era, eu sei que era alguma coisa comprida, e começou a soquear, a jogar, a bater com aquilo ali. Mas aquilo ali parece que atacava ele de volta, e cada ataque que aquilo dava nele, como se fossem mordidas, era algo potente. E ele não podia vencer aquilo com aquele pedaço de pau. E ele continuava batendo naquilo. E eu pensei assim, por que que ele abriu essa porta, né? Mas antes de eu ver o que estava realmente acontecendo, o que era realmente que estava ali, o que era, aliás, realmente o que estava ali, eu acordei e o sonho acabou. Então, é isso, irmãos. Eu peço perdão que eu levei muito tempo para explicar. Eu gostaria de resumir mais, né? Mas até para mim foi assim, difícil compreender, né? Porque não havia muita explicação ao redor. Então eu mesma tentei entender o que era tudo aquilo ali. Eu creio, apenas penso. Primeiramente, eu quero deixar bem claro, irmãos, que eu estou contando tudo isso apenas como um sonho, né? Mas ao querer entender, que eu mesma estou tentando entender tudo aquilo que eu vi neste sonho, eu apenas creio, apenas imagino que isso possa ser coisas que estão prestes a acontecer na Terra em breve e que esse ser que vai surgir daquilo ali, em forma de máquina, de robô, e seja lá o que for, que vai ter determinados poderes, capaz de se transformar em muitas coisas, né? Eles são, de uma certa forma, poderosos, né? Eles receberam autorização de terem essa certa habilidade. Então, e se no sonho a coisa mais certa a fazer naquele momento era se manter a salvo e seguro, com as portas trancadas e fechadas, e não interagir com aquilo ali, e de forma alguma ir tentar por curiosidade ir ver ou tentar enfrentar aquilo ali, é porque nós estaremos mais seguros em nossas casas. Enfim, é isso, irmãos. Vamos aguardar, vamos estar atentos, vigilantes, porque nós estamos vivendo tempos trabalhosos e muitas coisas ainda podem acontecer. Amém? Um bom dia a todos. A paz do Senhor Jesus de Nazaré.